A história da Hidra de Lerna começa em uma região pantanosa da Grécia Antiga, próxima ao Lago de Lerna, um lugar considerado sagrado e também temido, pois acreditava-se que ali existia uma entrada para o mundo dos mortos. Segundo os mitos mais antigos, a Hidra não era apenas um monstro selvagem, mas uma criatura criada com um propósito específico, ligada diretamente à vontade dos deuses e às forças primordiais do caos. Ela era descrita como uma serpente gigantesca de múltiplas cabeças, cujo número variava conforme a versão do mito, mas a maioria das fontes antigas afirma que eram 9, sendo uma delas imortal. O verdadeiro terror da Hidra não estava apenas em sua aparência, mas em sua habilidade sobrenatural. Sempre que uma de suas cabeças era cortada, 2 novas surgiam no lugar, tornando qualquer ataque direto praticamente inútil. Além disso, o sangue da Hidra era extremamente venenoso, tão tóxico que até o simples contato poderia causar morte quase imediata, e seu hálito era capaz de matar qualquer ser vivo que se aproximasse. Poucos sabem que a Hidra era filha de Tifão e Equidna, 2 dos seres mais temidos da mitologia grega, responsáveis por gerar várias das criaturas mais monstruosas já descritas nos mitos antigos. Isso tornava a Hidra parte de uma linhagem de monstros que não existiam por acaso, mas como manifestações do caos, criados para desafiar a ordem imposta pelos deuses do Olimpo. O pântano de Lerna onde ela vivia era constantemente evitado pelos humanos, pois vilas inteiras teriam sido destruídas pela criatura, que atacava não por fome, mas como uma força de devastação contínua. Diferente de outros monstros mitológicos, a Hidra não guardava tesouros nem servia como obstáculo simbólico apenas, ela representava um mal persistente, impossível de ser eliminado por meios comuns. Antes de continuar essa história, se você gosta de mitologia contada de forma fiel aos textos antigos, já se inscreva no canal, porque aqui nós exploramos as versões reais dos mitos, sem romantização moderna. À medida que a fama da Hidra se espalhava pela Grécia, os deuses observavam em silêncio, pois sabiam que aquela criatura não poderia ser derrotada por um homem comum, e que seu fim exigiria algo além da força bruta. O destino da Hidra começou a mudar quando o rei Euristeu impôs ao herói Heracles uma série de tarefas impossíveis, conhecidas como os 12 trabalhos, criados não para glorificá-lo, mas para levá-lo à morte. Entre esses desafios, derrotar a Hidra de Lerna era considerado um dos mais cruéis, pois ninguém jamais havia enfrentado a criatura e sobrevivido para contar a história. Heracles partiu em direção ao pântano sabendo que força bruta não seria suficiente, já que a fama da regeneração da Hidra era conhecida até mesmo entre os deuses do Olimpo. Ao se aproximar do covil da criatura, o herói precisou proteger o rosto com um pano, pois o simples hálito da Hidra era descrito como mortal, capaz de matar plantas, animais e homens instantaneamente. Quando a batalha começou, a Hidra emergiu do pântano com um rugido descrito nos mitos como aterrador, atacando Heracles com suas múltiplas cabeças de uma só vez. A cada golpe de espada que o herói desferia, o horror aumentava, pois 2 novas cabeças surgiam no lugar da que havia sido cortada, tornando a luta cada vez mais desesperadora. Para piorar a situação, uma das cabeças da Hidra era imortal, o que significava que, mesmo encontrando uma solução para as demais, a criatura jamais poderia ser morta de forma convencional. Em algumas versões do mito, durante a batalha surge um caranguejo gigante enviado por Hera, que odiava Heracles e tentou ajudá-la a derrotar o herói, atacando-o pelas pernas. Mesmo ferido e cercado, Heracles percebeu que precisava mudar de estratégia, pois estava diante de um monstro que simbolizava um problema sem fim, que crescia sempre que era enfrentado da maneira errada. Foi nesse momento crítico que o herói entendeu que derrotar a Hidra exigiria inteligência, cooperação e um método jamais tentado antes contra uma criatura do caos. Percebendo que estava condenado se continuasse atacando da mesma forma, Heracles chamou seu sobrinho Iolau, que o acompanhava à distância, para ajudá-lo naquela batalha que já parecia perdida. A solução encontrada foi simples, mas extremamente engenhosa. Sempre que Heracles cortava uma das cabeças da Hidra, Iolau cauterizava imediatamente o pescoço com uma tocha em chamas. Dessa forma, a regeneração da criatura era interrompida, impedindo que novas cabeças surgissem, algo que jamais havia sido feito contra a Hidra até então. Uma a uma,
As cabeças mortais da criatura foram sendo neutralizadas, enquanto a Hidra se debatia em fúria, percebendo que seu maior poder estava sendo anulado. Restava apenas a cabeça imortal, que não podia ser destruída nem pelo fogo nem pela lâmina, pois estava ligada a uma essência divina que ultrapassava a morte comum. Heracles então cortou essa cabeça e a enterrou profundamente no solo, selando-a sob uma rocha gigantesca para que jamais pudesse retornar ao mundo dos vivos. Mesmo derrotada, a Hidra continuava sendo perigosa, pois seu sangue permanecia mortal, e Heracles decidiu mergulhar suas flechas nesse veneno, transformando-as em armas fatais. Esse detalhe é crucial na história real, porque o veneno da Hidra causaria consequências trágicas no futuro, inclusive levando à morte do próprio Heracles anos depois. Se você está gostando dessa narrativa fiel aos mitos antigos e quer mais histórias reais sobre deuses e monstros da mitologia, aproveite agora para se inscrever no canal e não perder os próximos episódios. Após a batalha, o feito de Heracles foi tão extraordinário que até os deuses reconheceram que aquele monstro do caos havia sido derrotado de uma forma jamais vista antes. Apesar da vitória, o trabalho de Heracles não foi reconhecido como válido por Euristeu, que alegou que o herói havia recebido ajuda de Iolau, o que tornava o desafio injusto segundo as regras impostas. Esse detalhe revela um aspecto importante da mitologia grega. Os feitos heróicos nem sempre eram recompensados de forma justa, especialmente quando envolviam jogos de poder, orgulho e humilhação. Mesmo assim, a morte da Hidra marcou profundamente o imaginário grego, pois mostrou que nem mesmo criaturas criadas para serem invencíveis estavam além da inteligência humana. O pântano de Lerna, após a derrota do monstro, continuou sendo considerado um local amaldiçoado, já que a cabeça imortal da Hidra permanecia enterrada ali, selada, mas nunca verdadeiramente destruída. Algumas tradições afirmam que o local ainda exalava vapores venenosos por causa do sangue da criatura, reforçando a ideia de que o mal nunca desaparece completamente. A Hidra também passou a ser vista como um símbolo poderoso, representando problemas que se multiplicam quando combatidos da maneira errada, uma metáfora que atravessou séculos. Na arte e na literatura antigas, ela aparece como um aviso sobre arrogância, mostrando que força sem estratégia leva à ruína. O próprio Heracles pagaria um preço alto por usar o veneno da Hidra, pois anos depois ele seria mortalmente ferido por esse mesmo sangue, fechando um ciclo trágico do mito. Isso mostra que, na mitologia antiga, até as maiores vitórias carregam consequências, e nenhum poder é obtido sem custo. Assim, a verdadeira história da Hidra não é apenas sobre um monstro derrotado, mas sobre inteligência, sacrifício e o perigo de forças que nunca podem ser completamente eliminadas.